A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças e adultos novos convertidos, a paz do Senhor, a igreja do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o dia, não sei a hora e a noite que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante. Esta é a palavra de Deus, sem contenda, sem ira, para nossa instrução espiritual até o dia que o Senhor voltará. Hoje é dia 3 de dezembro de 2024, o ano que Deus preparou para derramar o amor dele sobre os corações. O ano 2025, Deus proverá. Não sei até quando estarei neste mundo, mas enquanto vivo, o Senhor me conceder a oportunidade, estarei meditando na palavra e transmitindo para a igreja e para o mundo. Vamos falar sobre alguma coisa que acontece, falso testemunho na igreja. Está em Êxodo, capítulo 23. Eu vou ler do 1 ao 5 para a nossa meditação. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para ser testemunha maldosa. Não seguirá a multidão para fazer mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre será parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do seu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-los a erguê-los. Amém? Que Deus abençoe, amados e queridos irmãos. Com muito carinho, com muito amor, quero meditar nesta palavra para o bem meu, da igreja e de todos quanto vive neste mundo, que medite, seja justo, cuidado com o testemunho falso para defender alguma pessoa. Você vai dizer, pastor, você fala isso, você já recebeu testemunho falso? Sim. Acusações que na minha alma, no meu coração, eu tenho certeza que eu não fiz aquilo, não falei com intenção, nem passou na minha mente. E foi um burburinho, meu nome foi lançado. São pessoas grandes, são pastores, mulher de pastor, pessoa que eu tinha como filhas. Mas Jesus, ele me deu graça. Eu fui torturado. Mas Jesus Cristo é testemunha que, nesse caso, eu não tinha a mínima intenção nem de falar nada. Não sei como saiu a interpretação. Não entendi. Eu fiz de coração aberto. Mas Jesus é poderoso. Ele conhece o meu coração. A dor que eu passei, a angústia. Por isso que eu oriento ao irmão ou irmã, cuidado com falso testemunho, porque Deus entristece, o Espírito Santo entristece quando você pode estar matando uma pessoa. Para matar uma alma é fácil. Um pastor, para morrer, ser decepcionado, Satanás trabalha em cima disso. Porque na época eu ainda falei, ser pastor, apacentar, tendo família, tem que ter família. Mas ninguém, nem a família compreende, não aceita.
quando chega a primeira notícia contra o pastor, primeiro que se levanta contra é a família, esposa e filhos. Jesus Cristo enfrentou tudo isso porque ele não tinha filhos, nem filhos, nem esposa. Ele tinha mãe. E há uma diferença entre uma mulher e uma mãe. Um estuprador, até a mulher dele nega, fica revoltada por ser mulher do estuprador. A mãe do estuprador abraça e diz: é meu filho. Meus amados, vamos ver o início. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunhas maldosas. Irmãos, eu recebi telefonema na minha casa direto. Eu saía, chegava um telefonema. Só Jesus na causa. E tinha mulher falando comigo, ou jovem. A última vez que eu falei, eu saí, cheguei, estava esposa, filha, tudo brava. E a pessoa falando, eu cheguei. Peguei o telefone, orientei, aconselhei, Deus é testemunha, a pessoa. Falei, eu sou um pai de família, um avô. Por que você está fazendo isso? Ela falou, eu não sabia disso. Quer dizer, a pessoa chamou, deu o telefone para fazer isso. São crentes. Orientei, falei, não faça isso. O que está acontecendo? Olha, eu não sei quem determinou isso para você fazer, mas esse número está grampeado. Isso pode chamar você e vai saber quem está falando. Como você vai provar? O que está acontecendo? Aconselhei como pastor. Só Jesus. Aí a pessoa desligou, pediu desculpa e nunca mais. Amado, mas são coisas que eu achei que deve estar registrado. Não espalharás notícias falsas. Da onde veio isto contra mim, eu sei. Mas o meu coração, a minha alma, Deus é testemunha que eu nem passou pela cabeça. Está entendendo? Mas ser um pastor, amar uma igreja, amar os irmãos, dar liberdade aos irmãos e às irmãs a falar, a jovem, o homem e a mulher. Eles têm certeza que pode falar suas dores, suas angústias para o pastor e não é censurado. Tem um preço. Mas Jesus é poderoso. Ele me ensinou a pastorear deste jeito. Jesus Cristo não me chamou para matar. Porque uma ovelha, quando está ferida, para matar é fácil. Mas Jesus Cristo diz que é para curar essa ovelha. E quando uma ovelha está ferida na alma, no seu ego pessoal, na felicidade ou na infelicidade que está sobre ela precisa derramar o seu coração, precisa de alguém que ouve e concordar com ela, não para repreendê-la, abraçar, dar liberdade de falar tudo o que ela pensa e precisa. Tem hora que ela fica com vergonha de falar o desejo, o que ela pensa, o que ela quer fazer. Você tem que abrir um leque, dar liberdade, falar alguma coisa com ela para ela se sentir livre para derramar. Porque só aquele que confessa todos os seus desejos, a sua necessidade, as suas angústias, pode ser um pecado que está escondido na mente dele, no coração. Se é contra mim, mas se eu der liberdade, derramar o coração, e eu compreender que essa mulher ou este homem é tão falho como a mim, e se colocar no lugar dele ou dela, se fosse eu, gostaria de ser
compreendido e perdoado, eu vou perdoar e vou compreender essa pessoa. E agora eu digo para os irmãos e para as irmãs, não espalhe notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Quando fala o ímpio aqui, a igreja costuma falar é o mundo, não. Tem homem ímpio dentro da igreja, tem homem ímpio no púlpito da igreja. Eu, pastor Antônio, já participei de reuniões para matar família, para matar pessoas, por ordem dos pastores presidente. E a cúpula que estava, tinha pessoas ali, e disse para mim, pastor Antônio, nós não somos juízes, não somos advogados, somos juízes. Eu falei, juiz, eu pai lá no céu. Eu quero ouvir a versão da pessoa e julgar segundo o que aconteceu. Não condenar. Tenho ordem para matar, eu não tenho ordem. A Bíblia não me dá direito de matar nem de condenar ninguém. Porque eu não quero que me mate. Eu não quero ser condenado. Por isso aconselho você, jovem, irmão, pastores e obreiro, não espalhe notícias falsas, nem dará mão a um ímpio. Esse ímpio pode ser o seu pastor presidente. Se ele te chamar você e falar, nós vamos fazer isso e isso contra fulano, se você não viu, não é verdade, você vai dizer, meu pastor, conta com outra pessoa e não comigo. Você não vai ter privilégio diante dele, mas será privilegiado diante de Deus. Escolhe agora o que você quer. Privilégio diante do homem ou diante de Deus. 2. Seguirás a multidão, não seguirás a multidão para fazer mal, nem deporar numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Está entendendo? Não seguirás a multidão. Tem aquele grupo de pessoas. Eu sempre enfrentei essas coisas. Mas eu sempre fiquei preocupado. Tem um Deus lá no céu. Tem o Espírito Santo de Deus que está em mim. Tem anjo do Senhor. Tudo que eu fizer aqui para acompanhar a multidão, para fazer mal, ou depor contra um irmão, contra a irmã, contra o jovem, adolescente, contra o obreiro, contra o pastor, para fazer a vontade da maioria, torcer o direito daquele irmão, daquela irmã, diante de Deus eu vou dar conta. Você sabe por quê? Está entendendo agora, meus irmãos, por que o pastor Antônio nunca chegou no auge? Não é porque o pastor Antônio matava a igreja, não. Não é porque o pastor Antônio não tinha chamada de Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus me chamou para ser pastor. Mas o pastor Antônio não abraçava o pecado. Sendo um pecador, eu sou um miserável homem. Eu peco todos os dias, todos os momentos. No meu falar, no meu olhar, no meu andar. Ainda quero eu fazer alguma coisa, servindo de testemunhas enganosas para fazer a vontade de outras pessoas. E quantas vezes eu passei por esse caminho, orando em favor das pessoas que estavam me maltratando. Na hora, ficava aquela uma angústia, uma tristeza. Eu confesso que teve coisa que tinha hora da vontade de se acertar. Que no passado, quando eu não era crente, eu não tinha esses problemas. Nunca deixei para amanhã. Se a pessoa que tivesse que fazer alguma coisa comigo, não falasse, eu vou te pegar amanhã. Se falasse que ia pegar amanhã e eu marcava agora, só vou viver até amanhã, então vai ser agora. Um dia a mais, um dia a menos. Eu não tinha inimigos.
também não tinha amigos. Eu era um homem que tinha a minha vida, não sabia da vida das pessoas. Quando Jesus me chamou, me salvou, me selou no seu Espírito Santo, me mostrou que era obra dele lá no comecinho, um novinho de crente, Deus, pela misericórdia, me mostrou o poderio dele e me mudou. Aí agora eu passei a ter amor para com o homem, com a mulher, com a pessoa. E aquela confiança que eu não tinha com o ser humano, eu não confiava no ser humano. Porque passei alguns perrengue quando criança ainda, com pessoas sem coração. Eu não confiava no ser humano, nem no homem, nem na mulher. Eu confiava em mim. Entendeu? Mas Jesus, pela misericórdia dele, após me salvar, me concedeu o seu Espírito Santo e me deu a graça de confiar nos meus irmãos e minhas irmãs. E hoje eu confio. Já levei pancada como crente por confiar em irmão ou irmã que nunca levei quando não crente. Mas não seguirás a multidão para fazer mal, nem deporás numa demanda, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito daquele que tem direito. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos irmãos e muitas irmãs crentes na igreja não compreendem o pastor. O pastor Antônio é uma pessoa que as pessoas não aceitam o seu ponto de vista. Mas Jesus Cristo me chamou para apacentar. Veja bem, se uma ovelha estiver desgarrada, tem que ir atrás, buscar, e não é dizer vai para a igreja amanhã. Eu aprendi isso, eu tenho que pôr nas costas. Para mim pôr nas costas, tem que abraçar. Está entendendo? Tem que ter um contato com essa ovelha. Trazer e colocar, sabe aonde? No meio, não é lá na porta da igreja. Para que ela sinta o poder de Deus, o calor dos humanos que ali estavam. E assim restaurará esta ovelha. Eu aprendi a amar você, minha irmã, desse jeito. Eu aprendi a amar os meus irmãos. Eu sei que eu não sou compreendido. Quantos pastores que não me aceitam, nem como irmão, quanto mais como pastor. Mas eu a amo. Eu oro por todos os pastores, pessoas a tentar me tirar a vida de pastor. Tocou contra a minha vida. Meus amados, eu digo uma coisa, eu sou muito cheio de pecado, mas eu tenho um propósito comigo. Se um dia eu caísse, sempre falei, no pecado do adultério, tá entendendo? O relacionamento conjugal, carnal, ao terminar, primeira coisa que eu chegaria na minha casa, chamar a minha esposa, falar com ela. Você não é obrigada a me perdoar ou ter a mim com você. Eu te traí. Fisicamente. Mas para você entrar no céu, você tem que me perdoar. Me perdoa. Eu estou dizendo que eu errei, pequei, traí você com outra mulher. Me perdoa, não é obrigado a me ter mais. Diria para minhas filhas a mesma coisa. Se vocês aceitarem, continuem sendo vossos pais. Mas se quiser me lançar fora da vida de vocês, o direito é seu. Eu pequei, eu não sou super-homem, eu errei. Estou pedindo perdão. Quero dizer que ainda que todos me ignorem, eu chegarei nos céus, porque estarei nos pés do Senhor pedindo perdão a cada dia. Seguida eu irei até o pastor da minha igreja,
chamava o pastor. Não precisa de reunião com mais ninguém. Pastor é o Senhor. Quanto tempo eu tenho que ficar no banco para participar da ceia? O que você fez? Eu adulterei. Já falei com a família, não sei se vão me aceitar. Quer ver quanto tempo? Pastor, subir no púlpito vai demorar 5 anos. Eu falei, esquece o púlpito. Eu troquei o pastorado por o pecado. Mas eu quero entrar nos céus. Quero dizer quanto tempo eu vou ficar lá embaixo no banco para depois eu participar da ceia. No púlpito, mais jamais. Pregar, jamais. Aí você vai falar, minha irmã ou meu irmão, você nunca pecou em pensamento? Meu amado, o único que nunca pecou em pensamento foi Jesus Cristo. O grande apóstolo São Paulo, ele teve esse pecado em pensamento. Ele disse, olha, o irmão tal, o irmão tem mulher. Por que eu não posso ter? Ele tinha desejo de ter uma mulher. Tinha esse pecado na mente do desejo, ele é um homem. Mas ela fala, você tem que ser casado. Quantas pessoas ou mulheres, que se for sincero diante de Deus, vai dizer, eu já senti desejo de outro homem. É uma coisa da carne. O inimigo está aí para dizer, tem uma pessoa que te ama, essa pessoa é maior. O inimigo está aí, ele tentou a Jesus Cristo que não tentaria a mim. Está entendendo? Então eu tenho certeza, já errei muito. Como pastor, mas nunca excluí uma pessoa, nem fiz uma com a pessoa por marcação. Não. Deus sabe. Já ouvi muita coisa, já aguentei muita coisa. Pela misericórdia de Deus, parece que eu só disciplinei uma pessoa, não por minha causa, por causa de um outro presbítero que foi chamado de uma palavra horrível pela pessoa. Eu peguei e disciplinei a pessoa. E fiz a diretoria que estava ali, os obreiros assinarem e lerei para o pastor presidente. Não foi por minha causa, porque ele ofendeu a pessoa, ofendeu um presbítero. E chamou palavrões. Então eu era o pastor. Se eu não disciplino ela, como é, ninguém respeitaria o ministério? Está entendendo? Já errei muito, mas Deus é testemunha do meu ponto de vista. Versículo 3. Com o pobre será parcial na sua demanda. Com o pobre será parcial na sua demanda. Se o pobre não tem um QI e o outro que está contra ele é um irmão, uma pessoa chegado, tem carro, casa, mais intimidade, você vai ser parcial no trabalho. Se esse irmão aqui, o pobre, ele está certo, o outro pode ser rico, pode ser doutor, prefeito, governador, político. O senhor está errado. Peça perdão ao irmão. Meus amados, toda contenda tem um porquê. Quando eu enguiço com meu irmão me ataca, me ofende. Aí todo mundo em volta fala assim, meu camarada fez isso com o pastor, seu pastor fazer nada. Quando eu chego em casa, eu vou orar. Primeiro eu vou pedir perdão a Deus pelo meu pecado que eu fiz o irmão pecar. Ele pode ter feito muita coisa comigo, mas será que eu não deixei algum vestígio para ele entender que eu era contra ele, por isso ele me bateu assim? Senhor, se eu dei esse caminho, me perdoa. Esclarece a vida da mãe desse irmão ou dessa irmã. Em seguida, eu vou pedir a Deus que perdoa esse irmão e essa irmã, me ajuda a perdoar e amar. Como eu amo a pessoa que tentou me matar.
Oxalá que se eu pudesse o abraçar e dizer, minha irmã, estarei nos céus contigo. Eu quero você entrando no céu pelas portas, eu te amo. Pastor, pastora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você compreendeu, se ouviu uma fofoca, me perdoa, eu já te perdoei. Pela misericórdia de Deus, eu estou em pé. As penas. Um certo pastor foi caluniado. E a pessoa passou tempo e veio pedir perdão para ele. Ele tinha um monte de pena dentro de uma cesta. Ele chamou ele, subiu lá em cima da igreja, lá no alto. E jogou daquele alto todas aquelas penas. Falou assim, pastor, o que é isso? Falou, eu te perdoo. Mas se você voltar, conseguir recolher todas as penas que eu lancei agora no ar, você consegue trazer de volta todas as palavras mal que você falou de mim. Porque a sua palavra tem um peso. Você me esparramou, minha irmã e meu irmão, nos 4 cantos da terra. Se Deus não acertou, não agradou com o que você fez, só o meu perdão não vai adiantar. Mas se você voltar a cada lado, buscar cada pena, você pode trazer suas palavras. Então não encobre, nem com o pobre será parcial na demanda. Se encontrar desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirá. Então você e eu, nós temos inimigo. A Bíblia é bem clara. Ainda, meu irmão e minha irmã, que você não seja inimiga da pessoa, mas você tem alguém, algum inimigo, alguma pessoa que tem você, alguém que tem a mim como inimigo. Agora, se eu encontrar desgarrado um boi ou do teu inimigo, ou jumento, ele reconduzirás. Eu tenho que pegar aquele boi, aquele jumento, aquele pertence daquela pessoa que tornou-se meu inimigo. Eu tenho que pegar nas minhas mãos, ir até ele na sua casa, onde quer que esteja, bater na porta e dizer, meu irmão, meu amigo, eu encontrei esse pertence, ele te pertence, é seu. Eu vim trazer e entregar nas tuas mãos. Que Deus o abençoe. A paz, uma boa noite. E vira as costas e vai embora. Você não é santo. Você cumpriu o mandamento de Deus. Eu não sou santo. Eu cumpri o mandamento de Deus. Eu tenho inimigo. Eu posso não ser inimigo dele. Não. Se alguém falar dele, eu falo, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é minha irmã, é meu irmão, tem o mesmo espírito. Vamos morar na glória de Deus um dia. Eu oro por esse irmão, oro por essa irmã, para que Jesus sustenta ela. Espero que ela ore por mim. Pode ser que do outro lado, se perguntar para ele ou para ela, ela vai dizer, eu não quero ouvir a voz, não quero nem falar o nome desse pastor. Esse homem, ele pode não me chamar de pastor. Eu a amo. Porque Deus conhece o meu coração. Meus amados, os dias vão se passando e nós vamos conhecendo a Deus de perto. E Deus nos dá a oportunidade de preparar a nossa partida deste mundo para o outro, amando o nosso semelhante como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Versículo 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-los a erguê-lo.
Ah, meu amado, se eu ver parado um carro na estrada, daquele irmão, daquela irmã que me aborrece, que fala mal de mim, eu vou parar e falar, é Deus pôr nas mãos dele. A Bíblia não diz isso. É para estar debaixo da sua carga, do seu jumento, aquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo a alegrar. Se você encontrar esse irmão, essa irmã, esse amigo, que aborrece você, não abandona ele, ele tá parado na estrada, está doente. Coloca nas costas, levanta, leva até o lugar onde ele disser, eu preciso ir a tal lugar. Você não é bom, você está cumprindo uma ordenança de Deus. Está entendendo? Se eu fizer tudo isso, eu não sou bom, não é santidade, é uma obediência à ordenança divina. Meus irmãos e minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus está voltando para buscar a igreja. Eu não sei se terá um arrebatamento e eu estarei aqui vivo para ser arrebatado. Ou se o Senhor vai me chamar antes do arrebatamento, já estou de idade, mas eu vou partir para a eternidade. Minha irmã, você vai partir. Você é uma mulher crente, você é um homem crente, você é um obreiro, você é uma obreira, você é um pastor, uma missionária, evangelista. Lembra-se, Deus não tem prazer de entregar um homem ou uma mulher, um pastor, um obreiro, um crente, para Satanás. Por muita fraqueza que ela tiver, por muito erro que essa mulher e este homem fizer e este pastor. Por quê? Porque esse homem, essa mulher, nós custamos sangue do Filho de Deus. Está entendendo? Mas ele não pode nos levar para a glória com nosso rancor, com nossos desejos, com a nossa fúria. Aquele desejo peculiar, aquelas palavras, a liberdade. Eu tenho liberdade em Cristo para falar com a minha irmã, com o meu irmão, para rir, para falar qualquer coisa. Eu não posso ser santarrão por ser irmão, olhar e dizer, eu tinha tanto desejo de falar a minha angústia, a minha luta, mas o pastor, se souber disso, vai me ignorar. Eu não sou assim, porque Jesus Cristo, pela sua misericórdia, me fez ver dentro da Bíblia que Ele sempre abriu um leque para a mulher, pecadoras, homens pecadores, que tinham o coração angustiado, mas que tinha desejo de estar com Jesus. Isto foi com Mateus, cobrador de imposto, era crente, era do povo de Israel que se tinha virado, está entendendo? É um crente que desviou, está entendendo? Isto foi com Maria Madalena, isto foi com aquela mulher lá no tanque de Sicar. Quanto tempo Jesus ficou com aquela mulher? Ele não condenou, ele falou tudo a vida dela. Se Deus me mostra a vida da minha irmã e do meu irmão, o amor de Deus para comigo e para com você, quando Ele me mostra a vida de um irmão, eu não posso falar para ninguém, nem para minha esposa. Eu sou pastora, minha esposa não é pastora. E se Deus mostrar para ela, por que ela tem que falar para mim? Não deve. Se Deus tiver que mostrar para mim, vai mostrar para mim. É porque Deus confia a vida da irmã, a necessidade, a tristeza, a angústia, a fraqueza da irmã a mim, para que eu abrace. Não é para eu dizer, você está em pecado. Para estar em pecado, às vezes a própria irmã ou irmão, quando chega, já fala, eu sei que eu já pequei,
Eu sou miserável. Quem é? Peraí. Para de se condenar a você mesmo. Eu estou sendo acusado pelo Espírito. O Espírito Santo não é acusador. O acusador é o inimigo. Tá entendendo? Porque eu tenho que ouvir, abraçar você do jeito que você está. Te dá liberdade, minha irmã ou meu irmão, de falar, se abrir. Por quê? Eu digo às irmãs mais, porque as irmãs é aquela que chora e diz, eu tenho desejo disso, disso e disso, disso. A irmã, se tiver desejo até de mim, como pastor, se ela tiver uma abertura para ela confessar a sua fraqueza, ela vai confessar. Ela espera que não leve uma pancada, expôs. E não der para levar pancada. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu amo a igreja. Ainda que um irmão ou uma irmã tenha me feito mal dentro da igreja, eu oro, porque eu sei que a irmã é excelente, o irmão é excelente, o pastor é excelente, a pastora, o obreiro, mas eu sei que Satanás é que não presta. E eu preguei a vida inteira. Satanás, para usar, ele usa o macumbeiro, prostituta, adúltero, ladrão, salteador. Mas ele usa pastor, usa obreiro, tomando a ceia. Se eu quiser ser usado por Deus, eu tenho que buscar, pela misericórdia de Deus, um coração puro, humilde, reconhecer quando alguém pecar e eu não matar, que eu não vim para matar. Jesus Cristo, eu vim para que tenha vida e vida por abundância. Agora, se eu quiser ser usado por Satanás, eu posso ser usado para pegar a palavra de Deus, como pastor. Por quê? Porque Deus é amor, mas Satanás é ira, é contenda. Ele fala, se o pastor amaldiçoar a pessoa vai ficar definhada. E Deus não deu a um pastor, a um bispo, a apóstolo nenhum autoridade para amaldiçoar. Ele diz, eu o abençoo. E abençoando Deus, quem pode amaldiçoar? Eu salvei. Salvando Jesus Cristo alguém, quem pode lançar no inferno? Então, se você, meu irmão e minha irmã, pecou, eu digo assim, não, cuidado com a igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo, é eu e você. Mas a igreja social, minha irmã, se você cair num pecado de adultério, você vai ser exposta na igreja como prostituta. Porque o povo santo e hipócrita do que é os crentes. Eles fazem o mesmo pecado que você faz. Quantos que falam que de você é Jezabel e tem desejo do seu corpo? Você não sabe. Tá entendendo? Como ela se veste para chamar a atenção. Mas que beleza que fica o corpo dela. Olha, da parte dos seus corpos, fica de olho. Isto é pior do que o adultério. O adultério é a conclusão. Duas pessoas que aceitaram-se a se conhecer e pecarem. Você não usurpou ninguém. Mas você está sendo cobiçada, comida pedaço por pedaço, por um homem. Isso sem você imaginar aonde você está. Isso é incesto. Quando você sabe, se você souber tudo que ele pensa de você, tá entendendo? Os desejos. Você fica enojada. Também tem mulheres assim, que fica conversando com o pastor, com o obreiro, mas tem um incesto em toda parte do seu corpo. Isso é crente, meus irmãos. Mas nós temos que amar, orar a Deus. Irmão, por quê? Eu não sei por quê. O Espírito Santo veio, quer usar a irmã, o irmão, o pastor, o obreiro. Mas Satanás quer matar.
Então, se eu quiser ser usado por Deus, eu não tenho que ser santo, porque santo é Deus. Eu tenho que ser uma pessoa de coração humilde, de mente pura, reconhecendo que eu sou pó e cinza, miserável homem, que aquele que nos revela é santo, ele é poderoso, ele vem buscar a igreja. E eu preciso dele para que ele me purifique. Agora eu estou estudando bem a Bíblia pelo seguinte: como eu quero passar para a eternidade? Num leito, sofrendo? Não. Mas se eu merecer, esse é assim que eu vou passar. Então estou pedindo ao Senhor que me dê entendimento, me dê graça, para continuar amando esse irmão, essa irmã, esse pastor, esse obreiro, a igreja, o mundo que foi criado por Deus, e orando para que esse mundo todo seja salvo, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, aqueles que me ignoram seja sábio, seja santo. Que Deus abençoe a igreja. Minha irmã, se você quiser cheia do Espírito Santo, ame a Deus, ame os irmãos. Você pode ser até perseguida, tida como mulher leviana, mas Jesus Cristo também foi tido por isso. Está entendendo? O que importa é a sua consciência em Deus. Deus te chamou para ser uma bênção. Seja uma bênção. Que Deus o abençoe. Aonde você estiver, Jesus Cristo vai te visitar. Se você crê, humilha diante de Deus e será curado. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela minha família e ore por mim, que sou carente das vossas orações. Que Deus o abençoe. Eu não sei até quanto tempo estarei aqui, mas estou pedindo ao Senhor que no momento que Ele resolver me levar, que me dê graça para aceitar sem murmuração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.